de estar aqui hoje falando, né, de um tema tão importante. E aí eu vou dar uma modificada, porque eu achei que foi muito bem apresentada a parte vascular, né, e a parte também do Vitor. Então, que for, eu vou dar uma aceleradinha justamente porque eu não achei necessidade e vou dar um enfoque mais da questão cognitiva, que é o que eu acho que a maioria, né, tem me procurado cada vez mais no consultório, né, querendo cada vez mais o desempenho cerebral, né, mas com condicionamento cerebral melhor. Então, a parte vascular, né, eu acho que foi muito bem falada também pela Raquel, então vamos dar ênfase mais na questão cognitiva. Então, por que eu achei, e achei bastante interessante quando você me convidou para falar sobre esse tema, né, das mulheres 40+, porque a gente sabe, a mulher está cada vez mais em ascensão, né, no mercado de trabalho e até mesmo como provedora principal das suas próprias vidas, né, das suas famílias. Então, assim, achei um tema de extrema importância, porque enquanto, Maria Rita falou isso perfeitamente, enquanto você está ali no auge, aí você se depara, né, com todas aquelas alterações, muito bem falada pelo Vitor, muito bem falado pela Raquel, e aí você para, né, e agora? E a gente tem tido uma procura gigante nos consultórios de neurologia, justamente com essas alterações cognitivas. Mas qual foi o problema? Os estudos, e eu vou entrar novamente no que a Maria Rita falou, a gente teve um delay muito grande, né, nos estudos, no que diz respeito à avaliação do envelhecimento cerebral no organismo feminino. Porque nos estudos, geralmente, o foco era sempre o organismo masculino, justamente por conta dessas variações hormonais que acabavam atrapalhando os vieses do estudo, né, e os desfechos primários dos estudos. Então, por muito tempo, o organismo feminino ele foi negligenciado, e principalmente essa fase da perimenopausa, né, foi muito negligenciada. E hoje, basicamente, é o principal fator de risco para as alterações cerebrais de uma forma geral, principalmente pelas questões cognitivas, e hoje, ao contrário do que no passado era, por esses motivos de alterações hormonais, pela questão da própria maternidade, hoje é uma área bastante estudada, né, onde os estudos têm um foco maior, porque é o fator de risco principal das alterações cerebrais, do envelhecimento cerebral nas mulheres. Então, durante a menopausa, a gente sabe que ocorrem mudanças hormonais significativas e que impactam de sobremaneira, né, obrigada, e que impactam de sobremaneira a saúde cerebral, né? E principalmente por quê? Por conta da diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona, o Vitor falou muito bem isso. Só que, em relação à neurobiologia do envelhecimento, né, cerebral e também as funções cognitivas, que eu vou procurar dar maior ênfase, ele advém mais das quedas do nível de estradiol, especificamente, né? Ele é o mais estudado, mas também é o que se tem mais estudo, dizendo que ele tem implicância direta na saúde cerebral e nesse envelhecimento. E quando eu falo em funções cognitivas, só especificando, né, que às vezes a gente está num ambiente muito de neurologista e acaba esquecendo de definir muita coisa. Funções cognitivas de uma forma geral: memória, atenção, velocidade de processamento das informações, retenção dessas informações, tá? Aprendizado, linguagem, tá? No sentido geral, que a gente chama de funções cognitivas. Então, a gente sabe que essas quedas no nível de estradiol, que ocorrem durante a menopausa, ela está sempre associada à homeostase dessa sinapse nervosa, né? As proteínas que envolvem essa sinapse nervosa, e que aí, no caso, eu vou falar mais à frente um pouquinho, é o principal fator de envelhecimento e também das doenças neurodegenerativas, que seria essa alteração dessa neurotransmissão, tá? E também a interrelação neuronal com os outros sistemas do corpo, o que leva, claro, à origem dos sinais neurológicos, e aí o que a gente conhece como alteração da termorregulação, né, que são as ondas de calor, falada pelo Vitor, né, das alterações vasomotoras, que aí tem total implicação do sistema nervoso autonômico, tá? E as alterações no humor, que também advém de desequilíbrio entre os hormônios e a relação dos hormônios inibitórios e excitatórios. Alterações do sono,
porque os hormônios eles agem diretamente no ciclo sono-vigília, no equilíbrio dos neurotransmissores que ocorrem ali na região da pontina, né? E também da região pontina e da região do sistema reticular ascendente. E também os desempenhos cognitivos. Então, as variações estrogênicas, eles implicam nesses sintomas neurológicos e, na maioria das vezes, os mais importantes são esses, que são a termorregulação, os transtornos de humor e o sono. E os distúrbios cognitivos? Os distúrbios cognitivos, ele advém também dessa diminuição do estrogênio, né, e tem sido associado a um aumento do risco das doenças neurodegenerativas. E aí, basicamente, né, e principalmente a doença de Alzheimer, que é a mais comum, é a demência mais comum, e que afeta, infelizmente, mais mulheres do que os homens. E isso está implicado exatamente nesse desequilíbrio que eu falei dos hormônios ovarianos, que tem total influência, né, no sistema nervoso central. E os estudos indicam que o estrogênio ele possui propriedades também neuroprotetoras e de anti-envelhecimento, ajudando a prevenir problemas cognitivos. Aí é aquela situação, né? Se os estudos comprovam que ele realmente é neuroprotetor e tem propriedade de anti-envelhecimento, por que não fazer uma terapia dentro, óbvio, né, avaliando o risco e o benefício, né? E exatamente esses problemas cognitivos, e aí falando mais precisamente da doença de Alzheimer, né, porque é exatamente a deficiência desses hormônios e o desequilíbrio que ele causa no sistema, na neurobiologia do sistema nervoso central, é que vai ser a explicação desses distúrbios que culminam com a doença de Alzheimer. Então, pensando em fatores de risco em relação às mulheres, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de uma doença neurodegenerativa? Idade, e aí a idade entra não só como fator de risco para os homens, mas também para as mulheres. O sexo feminino, que ele só perde para a idade mesmo, né? Ele é o segundo maior fator de risco, porque exatamente por conta dessa alteração toda que a gente falou sobre o desequilíbrio desses hormônios, na verdade, mais abaixo dos hormônios o estrogênio, que vai levar ao desequilíbrio dos outros neurotransmissores, tá? Me confundi. E aí, exatamente o sexo feminino por conta desse período de menopausa. Então, idade, sexo feminino com alterações genéticas, aí a gente pensa, nossa, então, nós mulheres, a gente está muito mais suscetíveis às doenças neurodegenerativas? Sim. As doenças neurodegenerativas, elas afligem 2 vezes mais o organismo feminino do que o masculino, tá? Por conta exatamente dessa neurobiologia do envelhecimento cerebral está atrelada a esse desequilíbrio do estrogênio. Tá? E a genética, onde que ela entra aqui? A genética entra modulando. Então, a gente pensa, nossa, então vou chegar aos 40 e poucos anos, né, sendo mulher, e eu ainda vou ter a questão da genética? Sim, os 3 principais fatores de risco. Só que a gente tem que pensar a genética como uma questão multigenética. Não é exatamente um gene que vai ser responsável por causar uma doença neurodegenerativa. Vai ser uma questão multigenética. E ali eu coloquei alguns exemplos, né, que já conta como fator de risco. Então, por exemplo, se você tem um daqueles genes, a gente não vai sair testando o gene em todo mundo, né? A gente sabe que a pessoa tem um fator de risco para a doença de Alzheimer, quando a gente tem na família casos, e principalmente casos abaixo dos 65 anos. E isso é o que leva muita gente a procurar a gente no consultório, é porque um familiar descobre que tem doença de Alzheimer, e aí já entra em pânico, qual é a minha chance de ter a doença e tal. Só abrindo um parênteses aqui, porque é realmente importante eu definir isso com vocês, porque é realmente uma dúvida que é geral. Se você tem um parente de 1º grau ou um parente próximo com doença de Alzheimer, e ele tem uma doença que foi desenvolvida depois dos 65 anos, o risco não existe risco genético. Porque nessa faixa etária, a gente sabe que a gente vai estar exposto a uma condição multigenética. Não é exatamente uma alteração genética que vai causar o fenótipo da doença. Agora, em casos em que você desenvolve a doença neurodegenerativa, e aí sempre falando do Alzheimer, que é a mais comum, mas a gente sabe que tem diversas, inclusive a vascular, né? Você vai abordar isso também. Mas aí, então, nesses casos, dentro 100% das doenças neurodegenerativas, 6% seria
referente à doença de Alzheimer antes dos 65 anos. Aí, dentro desses 6%, 1% seria monogenético, ou seja, precisa fazer exame genético em todo mundo que chega achando que tem risco de doença neurodegenerativa no consultório? Não. Justamente por isso, porque a representação é muito pequena, apenas 1%. Ou seja, 99% está associado a uma doença multigenética, né? E assim, óbvio, nunca é só genética. Tem as questões epigenéticas e ambientais, que a gente vai falar que é sobre exatamente isso, que é você modular os fatores de risco, que eles já disseram aqui, muito bem dito, né? Que se você tem como evitar ter uma menopausa mais complexa, né, com todos esses comprometimentos fisiológicos e cerebrais. Então, se formos colocar de formas gerais os fatores de risco para a doença de Alzheimer, nós vamos ver que nós temos os não modificáveis, que não tem como realmente modular, que é a idade e a genética. E a genética nessa situação que eu falei com vocês, não como uma questão determinante, mas como uma questão dentro daquele universo, né, de condições ambientais e também de manifestações de variações de vários genes. E as modificáveis. Então, por exemplo, baixa escolaridade, isolamento social, depressão, sedentarismo, hipertensão arterial, trauma crânioencefálico, obesidade, deslipidemia, distúrbio do sono, tabagismo, fibrilação atrial e doenças cerebrovasculares. Todos esses fatores são fatores modificáveis. Eu vou mostrar aqui, inclusive, um artigo que diz que exatamente nós podemos, num panorama geral, em até 30% reduzir o risco de uma doença de Alzheimer, mesmo que se tenha fator de risco familiar, se modularmos esses fatores modificáveis. Porque a gente sabe que o não modificável não tem como. Os inerentes ao sexo, que é pela questão feminina, e aí também é o segundo fator de risco mais importante. Então, assim, a única coisa que nos resta aqui é realmente fazer a modulação desses modificáveis. E o melhoramento do estilo de vida eu coloquei ali como uma forma também de estar sempre lembrando, né, que se você tem uma condição e se você tem como modular aqueles fatores de risco, né, com a melhoria, acho que há sempre tempo para você modificar aquela situação, e a melhoria do estilo de vida é um deles. Aqui é só para exemplificar, tá? É um gráfico que eu tirei de um artigo, onde fala exatamente de todos esses fatores modificáveis. Em que momento que você teria a influência e a oportunidade de modular aquele fator de risco? No caso, escolaridade, né? Aqui na infância e juventude, e todos os outros que foram falados aqui também, né? O diabetes, as condições cardiovasculares, a obesidade, a hipertensão arterial, e aqui numa fase adulta, né, onde a gente teria a oportunidade de exatamente modular todos esses fatores para, no final, lá na senescência, a gente ter uma condição melhor e, no caso, né, meu foco falando aqui sobre as alterações cognitivas, alterações cerebrais, com foco nas condições cognitivas. Então, qual seria o papel dos hormônios sexuais na saúde cerebral? Todos os dois hormônios ovarianos, tanto o estrogênio quanto a progesterona, eles têm funções e que implicam diretamente na saúde cerebral, que eu já falei. Só que o estrogênio, especificamente, ele apresenta propriedades neuroprotetoras e de rejuvenescimento cerebral. Os estudos demonstraram isso porque, ao estudar, né, eles viram que o estrogênio, além de modular hormônios importantes, por exemplo, como os glicocorticoides, que a gente chama de hormônios do estresse, né? Além de modular a acetilcolina, né? Os déficits colinéticos, que é a origem das doenças, o início da origem das doenças neurodegenerativas. Além disso, ele é um órgão esteroidogênico. O que quer dizer isso? Que, além de ele ter receptores e receber influência do estrogênio e da progesterona, ele também é um órgão que produz estrogênio. Então, já foi visto que, numa situação de uma menopausa precoce, por exemplo, onde, por uma questão cirúrgica ou até por farmacológica, né, aquela pessoa tem uma menopausa precoce, o estrogênio ele vai entrar tanto modulando esse estrogênio neural,
onde é produzido no cérebro, ele vai entrar modulando aquela deficiência do estrogênio periférico. Então, por isso que a gente costuma chamar o estrogênio de mestre do cérebro feminino, porque além de conseguir fazer essa modulação, né, através do estrogênio neural, e no caso é o estradiol, né, além de ele conseguir fazer essa modulação, ele regula funções importantes, como, por exemplo, o metabolismo da glicose do cérebro, e aí vai ter uma produção de energia também, hormônio dependente desses estrogênios. Ele controla também o depósito das proteínas amiloides, responsável pela doença de Alzheimer e outras demências mais. E como que ele faz essa modulação desses depósitos das proteínas amiloides? Porque ele controla exatamente aquele neurotransmissor, que é a acetilcolina, que é onde dá origem de todo esse desequilíbrio da doença de Alzheimer, é exatamente nessa deficiência da acetilcolina. Então, por isso que hoje, para tratar, a gente acaba usando medicações que agem inibindo as enzimas que diminuem esse neurotransmissor na fenda sináptica. Então, por que ele é o mestre? Porque ele modula o metabolismo, porque ele modula a energia, porque ele modula a produção dessas proteínas amiloides, controlando esses receptores de acetilcolina, porque ele tem receptor em células inflamatórias, né? E essas células inflamatórias, por exemplo, do cérebro, seria a micróglia e os astrócitos. Então, a ação desses hormônios nessas células que levaria a uma homeostase do sistema imunológico neural. Então, eu não vou entrar em detalhes nessa parte, porque eu acho que foi muito bem explicado pelo Vitor, né? Mas só dando aqui um parêntese para essa questão aqui da perimenopausa, né? Ele falou muito bem falado de todas essas fases, não vou entrar em detalhes, mas nós vimos ali que a perimenopausa, que é aquele período de alguns anos antes de realmente se definir como último ciclo, que é a menopausa, é ali que é exatamente o período ótimo que, se for feito algo e precisar fazer algo, né, é exatamente nesse período aqui que deve ser feito, e para melhorar, por exemplo, um defeito, uma alteração cognitiva, digamos assim, um déficit de memória, um déficit de atenção, tá? Um déficit no processamento das informações, que é uma queixa muito constante mesmo, né? Então, assim, se tiver que ser feita alguma coisa, de acordo com os estudos, com relação às alterações cognitivas, é exatamente nessa fase que deve ser tomada a decisão de iniciar algum tratamento. Porque os estudos eles dizem o seguinte: dentro de um organismo saudável, que não tenha fator de risco para a doença de Alzheimer, que não tenha outros riscos, no caso, risco cardiovascular, né, risco de outras neoplasias, se não tiver nenhum risco, e os estudos dizem isso, se você iniciar uma medicação nesse período da pré-menopausa, você tem uma chance muito grande de ter uma carga cerebral melhor no futuro próximo, apesar de que os estudos não são conclusivos, dizendo o seguinte: vou evitar, não vou ter doença de Alzheimer. Não, não é bem assim. Não existe essa relação direta entre tratar, entre agir, né, aqui, e entrar com a terapia de reposição hormonal aqui, e com isso eu não vou ter Alzheimer. Não, não existe isso. Realmente, o que os estudos dizem que melhora a reserva, né, melhora, por exemplo, a memória visual, e a capacidade de aprendizado quando tratado, né, em tempo hábil dos principais sintomas cognitivos associados a outros sintomas, por exemplo, que não tem indicação do tratamento da terapia de reposição hormonal se não tiver associado a algum outro sintoma, alguma outra queixa neurológica, por exemplo, onda de calor, humor, alteração do humor, depressão e ansiedade, que são os mais comuns, ou, por exemplo, onda de calor, alteração do sono. Então, tem que estar atrelado a alguma outra alteração cerebral para ter uma indicação de tratamento, tá? Não tem essa indicação só porque tem uma alteração cognitiva, que eu tenho um déficit de memória, um déficit de atenção, e aí não tem indicação de iniciar tratamento por conta disso. Eu coloquei isso aqui só para quebrar o gelo mesmo, e é só para dizer assim, que a neurociência, ultimamente, ela anda bastante
bastante estudo, né, dentro da neurociência, e eles descobriram o seguinte, gente, a idade cronológica não é a mesma, não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso, vocês aí profissionais, mas eu achei bastante interessante, para mim foi novidade no último congresso. A idade cronológica, ela é diferente da idade biológica. Eles chegaram a essa conclusão estudando os cromossomos e viram o seguinte, tem uma regiãozinha pequena no cromossomo, que é a parte dos telômeros, que a cada divisão celular e a cada morte celular, esse telômero ele vai diminuindo dos cromossomos. E o comprimento desse telômero que é a nossa idade real, a nossa idade biológica. Então, eu coloquei isso aqui para brincar e, ao mesmo tempo, para cutucar vocês e para instigar vocês na questão de se cuidar, de melhorar, né, ter uma melhoria das suas condições de vida, tentar fazer com que aqueles fatores que a gente sabe que são fatores moduláveis, a gente procurar melhorar da melhor forma possível, porque a idade não é a idade cronológica, e sim é a idade telomérica, a nossa idade biológica. Então, a partir do momento que você tem um ambiente saudável, que você tem hábitos saudáveis, né, que você consegue prevenir aqueles fatores de risco, você tem uma idade cronológica, uma idade biológica menor, porque o que importa é o crescimento dos telômeros, e não as rugas na cara, né? Eu já tinha falado, mas aqui só realmente resumindo, a menopausa também está relacionada aos níveis dos neurotransmissores, né? E aí o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório, e a acetilcolina, além de fatores inflamatórios que podem contribuir para o risco de doenças neurológicas como os gliomas, porque é aquilo que eu falei, o estrogênio ele age diretamente nas células que são responsáveis pela inflamação, a neuroinflamação, que é chamada de micróglia e astrócitos. Então, eles conseguem modular essas células inflamatórias, evitando doenças autoimunes, né, doenças de caráter inflamatório. E aí vem a janela das oportunidades, que já foi falado pelo Vitor, e que, embora, né, o que os estudos dizem em relação ao comprometimento cognitivo? Que, embora as terapias hormonais na menopausa possam oferecer uma janela de oportunidades para reduzir o comprometimento cognitivo, e aí pode ser um comprometimento cognitivo leve ou uma doença de Alzheimer, os resultados dependem de fatores individuais, sendo necessário, claro, uma integração entre bem-estar mental e a saúde das mulheres. Isso aqui é aquela coisa que é o tratamento individualizado, né? Não é receita de bolo. Meu vizinho tomou, né? A minha vizinha tomou, eu vou tomar também. Não, é que realmente é uma coisa estudada e realmente avaliada em cada caso. Então, apesar dessas terapias serem indicadas para várias outras situações, igual a gente viu aqui, né, de todos os exemplos que eles citaram, em relação à parte cognitiva, não se tem assim, estudos que comprovam que se eu tiver um tratamento, se eu tiver dentro dessa janela, eu vou tratar, eu vou evitar, você reduz o risco, mas você não evita a possibilidade da doença neurodegenerativa. E isso aqui também achei bastante interessante, o que eles dizem é o seguinte, que se você tiver quanto maior o número de ciclos menstruais, né, quanto maior o número de ciclos menstruais entre a menarca e a menopausa, você vai estar sendo exposto por mais tempo àquela condição dos hormônios dos estrogênios. E aí isso também leva a uma maior reserva. Eles não veem uma relação direta, por exemplo, quanto mais jovem é a sua menarca e mais tempo você vai ter de exposição àquele hormônio, necessariamente você vai ter uma reserva maior cerebral, que você vai estar exposto ao hormônio que a gente viu aqui, que é o principal controlador de todos os sistemas no cérebro, né? A gente viu aqui tanto o sistema inflamatório, o sistema da acetilcolina, que é exatamente o que é responsável pelas doenças neurodegenerativas, né? Então, assim, apesar de os estudos terem esses indícios de melhora de reserva cerebral no futuro próximo, no caso na senescência, não é garantido que você não vai ter a doença neurodegenerativa, mas você reduz o risco. E aí o risco reduz em até 57% na maioria dos estudos, né, quando tratado naquela janela de oportunidades que a gente falou lá atrás, né, nesse período aqui da perimenopausa e início da menopausa. O que eles falam?
que um tratamento iniciado no período de perimenopausa e nos primeiros anos da pós-menopausa, e permanecendo por mais 5 anos, né, isso em relação às condições cognitivas, tá, gente? Não estou falando em relação a outras condições, não, só em relação à questão cognitiva mesmo. Isso, com certeza, impacta de sobremaneira num futuro próximo, evitando a tendência a você ter uma doença neurodegenerativa, mesmo quando você tem fator de risco na família. A gente vê que existem estudos que fazem uma associação entre a menarca e uma menor relação com os biomarcadores de DA. O que é isso, biomarcadores de DA? São várias condições que acontecem exatamente e iniciam na perimenopausa, que aí é carga de proteína beta-amiloide, alteração reduzida do metabolismo da glicose, que a gente consegue mensurar isso com exames como, por exemplo, uma ressonância funcional, tá? Tem diversos outros, mas assim, os biomarcadores que importa para a gente aqui, né, é que esses biomarcadores, que seria essa alteração do metabolismo em locais estratégicos, que são importantes para o funcionamento cerebral e que exatamente são esses lugares onde sofre alteração uma doença neurodegenerativa, essas alterações começam nesse período da perimenopausa. As alterações cognitivas do tipo memória verbal, velocidade de processamento de dados, atenção, fluência verbal, são afetados negativamente no período do climatério e perimenopausal, de forma leve a moderada, com repercussão no final do estágio da pós-menopausa, aproximadamente 6 anos da última menstruação. Ele tende a retornar, né, a níveis pré-menopáusicos. Acho que o Vitor chegou a falar um pouco disso também. Então, esses valores, independentemente se você fizer uma terapia de reposição hormonal, esses valores eles tendem a retornar a um período perimenopausal. Tá? Esses estudos, é por isso que eu coloquei todos os estudos aqui, né, se vocês quiserem aprofundar mais, que fala exatamente nisso, que apesar da gente entrar aí naquele desespero, né, que é o período de 10 a 15 anos que o Vitor falou, de desespero, de inferno astral, isso tende a se normalizar porque o organismo ele começa a entrar numa homeostase e acostumar com aquela falta de expressão estrogênica, né, que é o hipogonadismo. Né? Então, por mais que a pessoa não trate, ela tem uma tendência a voltar a esses níveis. Mas aí vem a questão. Se essa pessoa ela tem fator de risco para a doença de Alzheimer, esses valores não não retornam tão quanto em condições normais, em pessoas saudáveis, tá? Então, e a gente não sabe, ninguém vai sair fazendo exame genético em todo mundo para saber quem tem fator de risco ou não, né? E aí, então, o ideal realmente é fazer a prevenção e fazer a modulação daqueles fatores modificáveis. E aquilo que eu falei, aproximadamente 30% dos casos de DA poderiam ser evitados abordando fatores médicos, estilo de vida modificáveis, por exemplo, tabagismo, obesidade, diabetes e falta de atividade física. E muitos desses fatores também afetam a idade de início e gravidade da menopausa. E a terapia de reposição hormonal? Eu não vou entrar em questão quando é indicado ou não, nas questões vasculares, que foi muito bem falado aqui, mas em relação aos transtornos cognitivos, qual é a repercussão, né, desse tratamento, dessa reposição hormonal? Então, atualmente não existe uma indicação, né, para aliviar as queixas cognitivas e prevenção de doença de Alzheimer, usando terapia de reposição hormonal. Entretanto, o seu uso em mulheres saudáveis, como eu falei, no período da perimenopausa ou no início da pós-menopausa, em mulheres com idade inferior a 60 anos, por até 5 anos, poderá ser recomendado para melhorar a função cognitiva, avaliando cuidadosamente as comorbidades e outros riscos, né? Os colegas também falaram aqui. Então, não existe uma indicação porque a pessoa está com a memória ruim, ou está com déficit de atenção, ou está com o aprendizado confuso, a velocidade de processamento também reduzida, não tem uma indicação para tratar com terapia de reposição hormonal. Mas, se associado a isso, tiver outras alterações cerebrais, como, por exemplo, ondas de calor, alteração do sono, qualidade de vida, né? Aí sim tem a indicação da terapia de reposição hormonal. E aqui
falando que já foi dito novamente, que a avaliação médica ela é individual e vai levar em consideração a idade, o estágio da menopausa, os sintomas, as comorbidades, formulação, via de administração da terapia. E a TRH associada a um estilo de vida mais saudável, ela pode amenizar e até melhorar os sintomas cognitivos. Então, a creatina, se a gente avaliar, e assim pensando na bioquímica da creatina, o que a creatina faz? Ela vai facilitar a glicose entrar dentro da célula para produzir energia. Se você usa aquilo todo dia, né, você vai ter um resultado nas primeiras semanas, sim. Até nos primeiros 2 meses, sim. Só que aquilo ali vai parar de ter aquela função, entendeu? Seu organismo vai entrar meio que como homeostático, assim, vai... A cognitiva. Então, assim, não existe um medicamento único. Na verdade, vários suplementos, magnésio, né, o próprio cálcio, o zinco, né, são reativadores enzimáticos bem importantes. E a creatina é usada, sim, em tempos, e você dá um tempo, né, o ideal é usar dessa forma. Usar por um tempo, para um pouco, depois volta a fazer uso novamente. O suplemento, sim. Ômega 3 também? Então, eu prefiro o ômega 3 natural, né? Porque o ômega 3 cápsula dá muita alteração gástrica, né? O pessoal reclama muito, eu prefiro de forma natural. Mas com alimentação, então? Alimentação. Você falou do GABA, também está fazendo. Existe a possibilidade de comprar, manipular, aceitar? É importante avaliar isso também? O uso específico do GABA em si? Então, eu prefiro formulações que tenham outras coisas também, mas a gente usa bastante o GABA, assim. O magnésio também, essa questão cognitiva, o magnésio ajuda também bastante, não é isso? O magnésio, o treonato, sim. E a névoa mental é o quê? Acontece mesmo? Então, desculpa, acabou que eu corri tanto que não falei. O brain fog, que a gente chama, né, que é a névoa mental, que aí é o cansaço físico, cansaço mental, memória alterada, atenção, né, também alterada, dificuldade de processamento das informações e retenção daquelas informações, né? Tudo isso é o que a gente chama de brain fog, que ocorre exatamente naquela fase da perimenopausa, né, e menopausa. Então, não existe indicação de tratamento específico com terapia hormonal para tratar isso, porque tem outras formas de tratar. O que eu falei em relação a isso, os estudos não fazem essa relação. Mas, por exemplo, se você tem uma alteração cognitiva associada a uma outra condição que realmente compromete sua qualidade de vida, tipo ondas de calor, transtornos de humor, né? A gente viu lá que é exatamente o desequilíbrio dos neurotransmissores que fazem com que ocorra o distúrbio de humor, isso tudo é modulado pelo estrogênio. Então, é óbvio, por isso que realmente existe aquela pessoa, né, existe uma pessoa antes e depois da terapia de reposição hormonal, porque ela modula tudo isso. Então, eu não falei nenhuma parte fisiológica, porque eles falaram todas aqui, mas em relação à questão cerebral, da cognição, ele modula porque ele age em tudo. Ele age controlando o glicocorticoide, ele age controlando o metabolismo de glicose, ele age controlando as células responsáveis pela inflamação, né? E hoje o que a gente come, né, tudo leva à inflamação, né, não é só inflamação de gordura no corpo, mas também cerebral, né? Ele age modulando tudo isso. Então, a deficiência estrogênica e um pouco menos expressiva a progesterona, que apesar de ter receptores de progesterona em todo o cérebro, tem muito mais estudo em relação às deficiências de estrogênio, né? E como ele age modulando tudo isso, quando você faz a terapia de reposição hormonal, você tem uma melhora muito grande da função cognitiva. Essa questão do Alzheimer eu achei interessante, porque eu tive uma amiga minha, a mãe dela teve Alzheimer com 48 anos. Na verdade, ela foi diagnosticada com 48 anos, ela saiu para comprar um pão e não voltou para casa e acharam ela na esquina. Provavelmente afasia primária. Quando foram fazer o levantamento, ela tinha começado a ter, ela foi ao médico com 45, 46, ele, na época, já tinha identificado que ela estava entrando na menopausa, passou para ela, porque o caso dela era de reposição, ela não fez o tratamento, como bem diz o livro, né? O vizinho, ou o amigo do amigo, falou que não podia vir, ela não fez a reposição, e aí ela teve uma queda
muito brusca dos hormônios e com 48 anos ela foi diagnosticada já com Alzheimer e, diferente da minha avó, que foi diagnosticada com 87, ela em 5 anos, como ela teve Alzheimer muito cedo, ela entrou em estágio de demência, em 5 anos, praticamente ela já não tinha mais uma vida. A minha avó, que teve com 87, viveu até quase 100 anos, mas ela praticamente em 5 anos ela teve um declínio absurdo, porque estava muito nova, né? 48 anos é a idade que eu tô hoje. Então eu fico imaginando assim, né? E aí foi, na época, exatamente foi dito, foi porque ela não fez o tratamento de reposição hormonal. Ela era uma paciente que deveria ter feito, e ela não fez. Então, e é exatamente aquilo, né, que eu acho que é a mensagem mais importante aqui em relação às alterações cognitivas. É aquele período da janela de oportunidades que você realmente deve fazer algo. Então, se ela foi diagnosticada aos 48 anos, provavelmente foi uma afasia primária, provavelmente, né, um APP, que a gente chama. Provavelmente, quando é antes dos 65 anos, geralmente é APP. E ali, se ela tratasse, ela tinha o viés de segurança dos estudos, que eles dizem que realmente não existe risco, só que após, dos 61 aos 69 anos, ali aumenta o risco, e aí tem estudos que falam em até dobrar o risco para ter doença neurodegenerativa. Ou seja, meio que se inverte, né? Além de não melhorar a função cognitiva, você ainda piora um fator de risco para uma doença neurodegenerativa. Aí, no caso, a doença de Alzheimer. Como exemplo, a doença de Alzheimer.